às vezes estamos entristecidos, mas Ele é a nossa alegria. Às vezes estamos felizes pelo fato de recebermos bênçãos do Senhor, mas Ele é a nossa alegria. E eu quero muito tentar passar tudo que o Senhor colocou no meu coração para você que está ouvinte da palavra do Senhor. Você pode se assentar, o Renê já leu o texto referência da revista da Escola Dominical, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13 até o versículo 16, e eu estendo até o 18, mas eu preciso, antes mesmo de entrar dentro do texto, falar um pouco do contexto histórico e espiritual que essa igreja vivia nesse período onde Paulo passa 3 sábados ensinando a essa igreja. É um tempo bem curto, aonde ele passa ali ensinando acerca do reino de Deus e da sua palavra, mas nós vamos discorrer o texto e perceber que é uma igreja, embora bem menina na fé, que está em continuidade em aprender sobre o Senhor. É uma igreja que está em evolução. Não é uma igreja que parou no meio do caminho com dúvidas acerca da fé. Não. É uma igreja que aprendeu acerca daquilo que foi ensinado. Não usou dos ouvidos para escutar, mas sim para ouvir. Guardou no coração acerca da sua palavra. Então, Paulo, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele fala da volta de Jesus. Porém, a primeira epístola aos Tessalonicenses, ela tem 3 temas: santidade, amor e esperança futura. Mas o capítulo 4, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no seu versículo 1 ao versículo 8, ele tem uma preocupação muito grande, Jairo, com essa igreja. Embora uma igreja que está prosseguindo, é uma igreja ainda muito nova. Ele está preocupado com a cultura desse lugar. Por quê? Porque nesse lugar existe uma cultura politeísta que adora alguns deuses. Dentro desse lugar existe 3 deuses que são adorados: Poseidon, Hades e Zeus, aonde o povo já não tem mais esperança acerca desses deuses, mas estão ali adorando a ele. Acerca de Hades, eles acreditam que aquele que serve a Hades, ele vai viver para Hades, depois vai ser aprisionada a sua alma e nunca mais essa alma sairá de lá. Poseidon, a quem adora Poseidon, quando a sua vida vier a dormir, como o texto de Tessalonicenses vai dizer, essa vida vai viver dentro de um mar morto, aonde ela não vai ter mais esperança sobre alguma coisa. Mas quando falamos de Zeus, a gente parece que vê os dias atuais do que temos visto aqui fora. Quando se fala de Zeus, fala de um Deus da promiscuidade, um Deus que de tempo em tempo aparecia e tomava o corpo de uma pessoa e falava que queria ter relações sexuais com crianças, com mulheres e até mesmo com homens. Eu não sei se isso está parecendo com o que você tem visto aí nos dias atuais, mas a cultura daquele tempo era essa. A igreja de Tessalonicense estava dentro daquilo que Paulo ensinou, mas existia um contexto histórico que é esse. Existia deuses a qual eles adoravam, não a igreja, mas aquele povo que vivia em volta da igreja. E o contexto espiritual, Paulo está preocupado o seguinte: Paulo está preocupado do versículo 1 ao versículo 8, que essa igreja entre dentro dessas culturas, aonde, a cultura é a cultura da nossa cidade, podemos abrir mão daquilo que aprendemos e viver a cultura. A gente pode entrar dentro da cultura. A preocupação de Paulo é essa. Mas só que, no decorrer do tempo em que Paulo está ali explicando aos Tessalonicenses, sempre vai se levantar as oposições. E então Paulo ele é expulso da cidade, dentro de 3 sábados ensinando ali, e ele vai embora.
e ele vai embora de Tessalônica. Só que, por causa dessa preocupação, ele manda Timóteo ficar ali por aquele tempo. E eu quero entrar nos versículos 13 e em diante, explicando por que Paulo fala da cultura da igreja acerca dos que dormem, acerca da esperança da igreja que vive militante na face da terra. O que acontece, para que possamos entender acerca da segunda vinda de Cristo, existem alguns acontecimentos que vão vir para que isso seja claro aos nossos olhos. Quando será esse tempo? Mateus, no capítulo 24, a partir do seu versículo 1, ele vem falando que o que precede a volta de Cristo são os sinais que a terra tem dado. Falsos profetas, enganadores, o pecado que se multiplica, homens se dando a casamento e se separando com dias, pessoas abandonando o amor, pessoas gananciosas e presunçosas. Timóteo vai dizer isso. Então, a minha introdução está baseada em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1. Mateus, capítulo 24, versículo 4 e 7. 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 9. Por quê? Porque tudo isso mostra as coisas que precedem a volta do Cristo. Se você tem esperança e tem vivido dias onde você tem percebido, nos dias atuais, pessoas parecidas com essa que eu falei, gananciosas, amantes de si mesmo, falsos profetas que enganam o povo com as suas palavras, pessoas que ouvem, mas não guardam a palavra, pessoas que não têm mais o temor ao Senhor, tudo isso são coisas que viriam a acontecer antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso continuar, não sei se vamos ter tempo para tudo. Nós sabemos que a revista, ela fala de uma esperança para aqueles que acreditam na segunda volta de Jesus. A primeira vinda de Jesus, ele veio tabernacular com a igreja, dar início a uma igreja que seria imaculada, que seria santa, uma igreja que não iria sujar as suas vestes com as coisas desse mundo. Eu congrego em uma igreja onde passa um rio muito escuro e sujo na frente da porta da igreja. E eu sempre uso esse exemplo nas escolas dominicais. Eu falo que nós somos a garça que está no rio sujo. Por quê? Porque habitamos com pessoas que estão sujas. Porém, debaixo das nossas asas sai um óleo que não nos permite se sujar. Isso quer dizer, irmão William, que eu não vou me sujar de maneira alguma? Depende. Se você usar Romanos capítulo 12 para transformar a tua mente, viver uma vida de santidade, é bem verdade que você não vai se contaminar, você vai ser essa garça que vive no rio sujo. Temos que viver, não tem jeito. Você não vai ficar aqui dentro da igreja 24 horas. Você não vai ficar dentro da sua casa 24 horas, você tem que trabalhar. Então, nós somos a garça que não quer se sujar, mas o bom é que temos o Espírito Santo. Se não tivéssemos a pessoa do Espírito Santo habitando em nós, seríamos como aquelas aves que estão dentro do rio, se sujando e comendo qualquer tipo de sujeira. E sem esperança, como o texto de Tessalonicenses nos afirma. Porque o apóstolo Paulo diz que somos aqueles que têm esperança, mas o texto afirma que existem pessoas que não têm esperança. Se tem pessoas que têm esperança, é bem verdade que existem pessoas que não têm. E aí, discorrendo o texto, Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Perceba que eu falei da cultura. Existe uma preocupação com a igreja de Tessalonicenses, por quê?
porque eles estavam pensando que aqueles irmãos que foram fundadores da igreja juntamente com Paulo, aqueles que morreram por causa das perseguições, esses não iam habitar com Cristo num céu de glória. Eles estavam preocupados acerca desses que dormiam. Mas Paulo, ele enfatiza que aqueles que dormem terão direito da mesma salvação e do mesmo céu que nós vamos habitar com Cristo. Então ele está afirmando, ele está dizendo que aqueles que dormem, esses vão ser salvos da mesma forma que a igreja. E ele afirma algo tão lindo aqui. Paulo tinha uma convicção, e essa tem que ser a nossa convicção. Paulo afirma que ele estava convicto que Jesus voltaria naquele dia, porque ele fala, não devemos ser ignorantes acerca dos que dormem, mas ele diz o seguinte, que nós devemos estar atentos para que Cristo volte agora. Então, para que entendamos que se Cristo volta agora, nós temos que estar preparados, atentos, vigilantes acerca da volta de Cristo. Entrando no texto uma vez mais, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também em Jesus dormem. Deus tornará a trazer eles com ele. Dizemos-nos, pois, isto, a palavra do Senhor, que nós, que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Não sei se você já percebeu, na epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo ele vai falar das coisas corruptíveis e das coisas incorruptíveis. Esse corpo que nós temos, esse corpo que é podre, que vive para o pecado, e eu me lembro que Davi, certa feita, disse que ele nasceu do pecado. E também vejo que Paulo, em Romanos, no capítulo 7, ele vai dizer que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal, esse ele pratica todos os dias. Perceba, esse corpo nos faz viver isso. Não sei você, mas eu vivo assim. Todo dia chego para o Senhor e falo, Senhor, perdi mais uma vez. Tentei não pecar, mas pequei. Mas uma coisa eu tenho no meu coração. Esse pecado que eu cometi hoje, eu não quero cometer amanhã. Eu não quero ter nenhum animal de estimação me dizendo, hoje peca, amanhã peca, depois da manhã peca. Não, não quero. Eu não quero ter pecado de estimação. Paulo está preocupado com uma igreja que começou. Uma igreja que tem um começo, mas um começo muito sólido em Cristo. Ele está preocupado que essa igreja não comece a viver aquilo que a cidade está vivendo. E aí ele tem algumas exortações em amor para essa igreja. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Será que eu estou falando uma palavra grega para você que está me ouvindo? Porque às vezes tu fala sobre santidade com um adolescente ou com um jovem, ele fala santidade por quê, tio? Santidade por quê, tio? Por que santidade, tio? Porque senão ninguém verá a Deus. Hebreus afirma isso, não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Sem santidade ninguém verá a Deus. E continuando, nós temos que seguir e prosseguir conhecendo o Senhor. A segunda vinda de Cristo, ela é afirmada pelos anjos, pelos profetas e pelos apóstolos. Pelos anjos, em Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, quando está sendo dadas as orientações acerca da igreja, sobre o início da igreja e o Espírito Santo. Primeiro ele diz que o Espírito Santo, para os discípulos, e eles iam fazer a obra missionária, tanto na Judéia, Samaria, os confins da terra. Em seguida os anjos vão aparecer, porque Jesus está sendo tomado pelas nuvens e indo aos céus. E há uma preocupação nos discípulos, porque os discípulos parece que agora esquecem toda a orientação que Cristo passa. E Jesus é tomado aos ares,
e aparece 2 anjos, e vai afirmar para os discípulos o seguinte: por que vocês estão olhando para cima? O mesmo que sobe é o mesmo que vai descer para buscar vocês. Essa é uma afirmativa que gera uma esperança e uma expectativa em nosso coração. Eu não estou fugindo da revista, porque a revista afirma que temos uma esperança. Se não estivermos uma esperança no Cristo, e aqui tem uma afirmativa também, se colocarmos as nossas expectativas em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então, a expectativa do cristão tem que ser na volta do Cristo ressurreto. Continuando, teve uma afirmativa pelos profetas. Todos os profetas passaram, principalmente Isaías, afirmando a volta do Cristo. Porém, ficou muito mal entendido a igreja do Novo Testamento acerca dessas profecias que os profetas falaram. Mas só que os discípulos e apóstolos vão salientar acerca da volta de Jesus, depois do batismo com o Espírito Santo, que Jesus voltaria breve. E eu preciso afirmar algo a vocês que me chamou muita atenção quando peguei para estudar a lição que vocês estão abordando, que me parece que estamos vivendo um evangelho diferente que esses camaradas viveram. Falei até com o Jairo ali fora. Depois do batismo com o Espírito Santo, os discípulos sabiam que viver para Cristo era lucro, mas o morrer era ganho. Todos eles queriam morrer pela causa de Cristo. Todos tinham no seu coração algo em que incendiava a sua vida acerca do Cristo. E agora as nossas atitudes negam Cristo até com uma mentira. Eu não sei você, mas às vezes o cara do Mercado Livre bate no teu portão, você fala que não tem ninguém em casa. Essa mesma mentira pode te tirar do céu. Estamos falando de arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão aqui comigo? Amém. E também, irmãos, quando falamos de arrebatamento da igreja, nós precisamos entender em que contexto nós estamos aqui. Eles estão falando para gregos. E na conotação arrebatamento fala de harpazo. Harpazo é dominar por meio da força, levar embora, capturar. Então, a segunda vinda de Cristo, ela vai se dar em 2 etapas. Não está na revista e eu quero mergulhar com você. A revista está dando para a gente salgadinho, com queijo e presunto. Eu preciso falar para você de algo mais sólido, porque eu sei que você é maduro na fé. Uma feijoada, um mocotózinho. A volta de Cristo, ela vai se dar em 2 etapas. A primeira é secreta. O Novo Testamento todo, ele vem dizendo que Cristo vai vir como um ladrão à noite. O Apocalipse fala isso. Timóteo fala isso. E Tessalonicenses também fala isso. E eu tenho certeza que tem outros textos que também falam, mas o irmão tem um conhecimento muito pequeno. Então eu fico com esses. Mas fala que na primeira vinda de Cristo, para buscar a igreja e aqueles que dormem no Senhor, é uma vinda secreta. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nem o momento, pode ser agora. Você podia ter dado glória já há muito tempo. Sabe por quê? Porque se ele viesse agora, de repente ia encontrar você dormindo no sono da indolência. Sabe por quê? Porque tu nem ouviu o que eu falei. Se a tua expectativa e a tua esperança é a volta de Cristo, e ele pode voltar agora, era para tu estar pulando, soltando fogos, porque essa é a minha esperança, a minha expectativa. Eu tinha uma expectativa de casar, irmãos, mas nada disso supera a expectativa que eu tenho por Cristo. Se o meu relacionamento com Cristo não trouxer ciúmes para minha esposa,
pode olhar que tem algum problema comigo. Se a minha esposa não tiver ciúme do meu tempo de oração, pode ter certeza. Vou falar igual o Marco Feliciano falava na década de 90. Está com problema de fabricação. A nossa família, ela tem que ter ciúme do Cristo que nós servimos. Sabe por quê? Ele tem que ter mais tempo do nosso tempo do que a nossa própria família. Só que os dias atuais, irmãos, têm tomado o nosso tempo de uma forma, eu não sei você, mas tem acontecido isso comigo. Se eu não começar a podar meu tempo, daqui a pouco eu estou trabalhando. Jesus está lá em Nova Iguaçu e eu estou aqui em Campo Grande. E é uma coisa que a gente tem que ter preocupação. Jesus está voltando, irmãos. E o texto diz que ele vai nos dominar por força, vai nos capturar. Mas tem muita gente usando a cultura dos gregos dizendo o seguinte: eu prefiro não acreditar que ele vem. Eu prefiro dizer que ele não vem porque eu continuo pecando deliberadamente, fazendo o que eu quero. O ladrão da cruz se arrependeu na hora, eu posso me arrepender também. Mas se ele vem na hora que eu não estou esperando, é como ladrão. A gente fica até pensando que a cerca elétrica que a gente botou em cima do muro e as câmeras vão adiantar alguma coisa. Só que não. Existem pessoas na cultura grega vivendo o nosso tempo. Até posso aqui apelidar elas. Gregos na igreja do século 21. Por quê? Eu prefiro acreditar que Cristo não volta, porque aí eu posso pecar deliberadamente, vir aqui ceiar, posso vir aqui dar a paz do Senhor, posso vir aqui dizer para o meu pastor que estou à disposição para trabalhar. Só que também na cultura aqui dos gregos, quando Paulo prega 3 sábados seguidos, os irmãos foram muito fortes no que aprenderam, só que levaram para um lado muito errado da vida. A cultura diz que os homens pararam de trabalhar. Sabe por quê? Eles estavam preocupados de Jesus voltar hoje. E as mulheres estavam desamparadas. Aí vai um conselho aos homens. Vamos voltar a ser homem? Tem muita mulher trabalhando para homem lavar louça. Meu Deus! Será que se Jesus voltar... Será que Jesus voltar... Será que se Jesus voltar hoje... Será que tu sobe, irmão? Eu não quero ser incômodo, mas... Jonathan Edwards, quando pregava, gerava temor no coração da igreja. E eu quero ser assim, irmãos. Se eu vim aqui para falar, eu não vou falar melhor do que o Renê. Eu falei até para ele ali: Renê, você podia fazer isso, você faz melhor. Mas como eu vim de fora, você pode ficar com raiva de mim, mas você vai para o céu. Você pode ficar chateado comigo, mas você vai para o céu comigo. A cultura judaica diz que, enquanto o homem saía para trabalhar, ele deixava um texto bíblico e a mulher escrevia nos umbrais das portas um versículo bíblico que passava o dia ensinando os filhos. Então, a educação do seu filho não é a igreja que dá. A educação do seu filho, quem dá é você. Eu tenho 2 netas, uma com 3 anos e uma com 8 anos. A minha neta com 8 anos sabe 66 livros da Bíblia. Não é meu filho que ensina, é minha nora. Porque meu filho sai para o Ceasa 3 horas da manhã. A minha nora fica em casa para fazer os afazeres da casa. Ela é mais honrada ou menos honrado que meu filho? Não, eles são um no Senhor. Enquanto você ficar com esse orgulho desenfreado com seu marido, pode ser que quando Cristo passar para buscar a igreja, você vai desfrutar daquele texto. Estavam os 2 na cama. Um subiu e o outro ficou. Sabe por quê? Porque você agora está naquela cultura. Eu posso fazer tudo o que ele faz. Eu posso viver tudo o que ele vive. Mas na hora que te afeta, você é a parte mais fraca do relacionamento. Por isso que tem muito casamento acabando dentro da igreja. Por isso que tem muita gente que está dizendo que vai para o céu e não vai.
Mas o bom é que Jesus, ele sempre, através do Espírito Santo, nos aconselha. Eu nem ia falar de nada disso. Jesus, ele sempre nos aconselha a andarmos vigilantes quanto à volta dele. E eu continuo. Essa é a primeira vinda secreta de Cristo. Mas tem a segunda. Para nós que acreditamos na linha escatológica que a Assembleia de Deus adota, nós acreditamos que não vamos passar pela grande tribulação, né, Moisés? Nós não vamos passar pela grande tribulação. Nós sabemos que Cristo vem, vai arrebatar a igreja nos ares com aqueles que dormem. Nossos corpos serão transformados. Aqueles que dormem estarão ali nas nuvens e nós teremos um corpo transformado. Ali a igreja vai se tornar uma igreja transformada. Então pensar que eu não vou pecar agora, eu vou pecar. Mas eu não posso ter prazer nesse pecado. Mas a gente vai estar ali nas nuvens com o Senhor e Ele vai nos levar. E a afirmação disso está em João, capítulo 14, que ele fala: não se turbe o vosso coração, Silvio, mas credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Já tem até um número para tua casa, Jair. Então, a nossa esperança e a nossa expectativa é que vamos morar com Ele num céu de glória, aonde não pecaremos mais, aonde não teremos prazer mais nas coisas da carne, aonde viveremos para o Senhor eternamente. Mas, irmãos, eu afirmo a vocês que terá um período de 7 anos. A revista não fala, tá, irmãos? Estou falando aqui, eu tenho certeza que meu pastor vai me apoiar aqui. 3 anos e meio. O anticristo, ele vai criar, junto com a ordem mundial, um acordo de paz. E é mundial. Um acordo de paz, 3 anos e meio. Não é a grande tribulação ainda, tá, irmãos? É a tribulação. Mas parece que é num tempo de paz. Eles vão estar ali, aqueles que não foram arrebatados, aqueles que não se lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, esses vão estar ali. Eles já vão estar muito preocupados, porque não vai ver eu, não vai ver você, não vai te ver, Cristina, você vai estar lá no céu de glória com o Senhor. Então, eles não vão nos ver. Só, irmãos, que vai ter mais uma chance para eles. Vai ter mais uma chance, só que vai ser muito mais difícil. A oportunidade que temos é hoje. A oportunidade que temos é hoje. Sabe por quê? Você tem escola dominical, você tem a pregação do culto, você tem o seu colega de trabalho que prega no teu ouvido todo dia, você tem sua mãe, você é adolescente, você é jovem, que você chama de chata, que fala de Jesus todo dia no teu ouvido. Então, você tem esse tempo. Você não precisa esperar pela segunda vinda. Você não precisa passar pela grande tribulação. Então, esses primeiros 3 anos e meio é um tempo que parece de paz. Só para que aqueles que não entenderam o Evangelho, ou não quiseram ouvir, botaram o comichão nos ouvidos, ter a oportunidade depois de se converter. Porém, agora, nos outros 3 anos e meio, que é a tribulação, a grande tribulação, esse anticristo vai mostrar por que veio. O falso profeta vai começar a enganar aqueles que estão ali, querendo um conserto, se ajeitar com Cristo, se ajeitar com Deus. Só que o falso profeta vai estar ali, insinuando a eles a pecarem, a errar. E vai ser um tempo de muita guerra, um tempo de muita morte, um tempo de muita tristeza. Por quê? Tribulação fala de caos, problema. E eles vão estar vivendo esse período. Mas vai passar esse tempo dos 7 anos. Agora, a segunda vinda de Cristo
ela é pública. Por que pública? Alguns teólogos vão dizer pública. Por quê? Porque é uma vinda que todo mundo sabe que vai acontecer. A segunda chance vai acontecer para aqueles que ficaram. Cristo agora vem com a sua igreja num corpo glorificado. Como eu disse aqui no começo, a primeira vinda ele não pisa na terra. Ele captura a igreja e leva. Agora, a segunda vinda do Cristo, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Lembra que Atos, ele vem e não pisa, ele sobe. Agora, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Na segunda vinda, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E junto com a igreja. Junto com a igreja. Eu não sei se você está querendo viver esse momento. Eu não sei se você está querendo viver esse momento. Mas eu preciso falar de 7 coisas que a igreja precisa saber para esse tempo do arrebatamento da igreja. Isso eu vou ler, tá, irmãos? Depois a gente continua. A primeira coisa é: o arrebatamento da igreja não será para crente, para católico, nem para espírita, mas será para aqueles que se mantiveram com as suas vestes limpas. Apocalipse 22, versículo 14 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Continua, é só uma vírgula. Para que no sangue tenham o direito da árvore da vida e possam entrar na cidade de Deus. Tem gente que não vai entrar, irmãos. É minha essa água aqui? É minha. Tem gente que não vai entrar. Tem uma coisa que mexe muito comigo. Lá na igreja que eu congrego, teve uma festividade dos adolescentes e me colocaram para pregar. E falava desse texto da árvore da vida, que ela trazia cura. Trazia cura sobre aqueles que... Daniel também fala, né? Daniel capítulo 12, versículo 2, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente fica muito preocupado com a pessoa que está enferma, e é normal ficarmos, é nosso ente querido, amigo, irmão em Cristo. A gente fica muito preocupado com com essa pessoa ali no leito, internada, ou está com câncer, ou está com outro tipo de enfermidade. E eu fiquei pensando acerca dessa árvore da vida, sabe? Que as folhas, elas serviam para a cura, né? Serviam para a cura. Mas só que lá no Jardim do Éden, essa árvore já existia e estava no mesmo lugar. Essa árvore já estava no Jardim do Éden. No Jardim do Éden não existia enfermidade, Jairo. No Jardim do Éden existia um homem pleno na presença de Deus. Agora existe um homem enfermo que precisa de cura por causa do pecado. Então, irmãos, nós temos que estar apercebidos, vigilantes, atentos, para que não sejamos pegos de surpresa. Segunda coisa que a igreja precisa saber: o mesmo Senhor virá, ou seja, não enviará uma comitiva de anjos. Jesus virá pessoalmente buscar a sua noiva, está no texto que lemos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, porque tem gente que acredita na teologia dos anjos, que é os anjos que vão vir, pegar a igreja e levar até o Senhor. Não tem base bíblica para isso, tá, irmãos? É o Cristo que vai vir arrebatar a igreja. 3, o arrebatamento será repentino. Jesus disse que virá como um ladrão, Apocalipse 16, versículo 15. E Paulo também declara que esse evento se dará no abrir
e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 52. Quarto acontecimento, estou correndo aqui para conseguir passar tudo o que eu queria passar. O arrebatamento será secreto, já falei aqui. Logo, somente os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos em Cristo escutarão o som da última trombeta. Então, percebam, ele afirma no texto só os que estiverem vivos. Tem gente morta dentro da igreja, irmãos. Somente os que estiverem vivos. É o texto, não sou eu que estou falando e nem forçando o texto. Somente os que estiverem vivos. Tem Eutico que já caiu da janela, não ressuscitou, dentro da igreja, pastor. Afirmativo, eu estou afirmando. Estou afirmando. Então, é somente os que estiverem vivos. Mas eu acho legal que no Antigo Testamento tem uma figura das trombetas. E aí eu queria aqui falar sobre isso um pouco, que é bom para nosso conhecimento. É escola bíblica dominical, não é pregação? Então eu posso falar. Números, capítulo de número 10, versículo 1 e 2, Deus fala para Moisés, dá uma ordenança a Moisés, para construir 2 trombetas de prata. E dentro dessas 2 trombetas, uma seria para chamar as pessoas a se reunirem. Porque alguém de excelência se colocaria no meio do arraial. Alguém muito excelente, alguém que está acima da gente, se colocaria no meio do arraial. E eu não sei se você se lembra, quando os filhos de Levi vão fazer sacrifício sem autorização, eles vão fazer o sacrifício e um fogo estranho vai subir uma fumaça de um fogo estranho no arraial. Irmãos, é bem verdade que essa trombeta não tocou. No dia em que esses homens foram fazer o sacrifício, essa trombeta não tocou, Cleito. Sabe por quê? Porque essa pessoa especial não desceu no arraial. Essa primeira trombeta era para dizer que essa pessoa viria. A segunda trombeta era para você pegar as suas coisas e sua família e saber que você era uma pessoa peregrina ali naquele arraial e que você estava indo para outro lugar. Vou explicar. Aqui ainda é Antigo Testamento, é Números. Perceba, Deus estava treinando o povo para a vinda dele. A trombeta vai tocar. Quem tiver com o ouvido desagravado vai ouvir o som da trombeta, porque o texto fala que quem tiver vivo vai ouvir. Perceba, 2 trombetas de prata tem no tempo de Moisés, uma para juntar a gente, porque alguém muito grande está vindo, e outra trombeta é para te dizer o seguinte: aqui não é tua casa, não prepara nada para ficar aqui, você vai sair daqui para um outro lugar. Acho que agora você entendeu. A tua expectativa tem que ser essa. A minha expectativa tem que ser essa. Alguém vai tocar a trombeta e o meu ouvido tem que estar desagravado para ouvir. Alabando. A quinta verdade que a igreja precisa saber, que os que morreram em Cristo ressuscitarão para receber os corpos incorruptíveis. Então, saiba de uma coisa, você tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Mas se tu subir gordinho, Marcel, tá lindo. Sabe por quê? Porque o teu corpo vai ser incorruptível lá. Lá tu não vai ter que cuidar do colesterol, do triglicerídeo, lá tu vai estar bem na foto. Lá vai ser bonito demais, irmãos. Sexta verdade. Eita, estou quase acabando com o meu tempo. Sexta verdade.
Os vivos em Cristo serão transformados e receberão corpos glorificados. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Eu queria, irmãos, os novos aqui de bairro Salvador, talvez não me conheçam, mas eu fui professor aqui da classe dos obreiros, e eu sempre gostei da participação das pessoas na aula. Como é a escola dominical, eu queria pedir um obreiro para ler aqui, Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Por favor. Achou aí, Silvão? Não, estou em Daniel 12. Quem está aí? Filipenses, capítulo 3, 20 e 21. Silvão já achou lá. Achou, Silvão? Toma. 3, 20 e 21. 20 está aqui. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado. Tudo vai ser transformado, irmãos. Tudo vai ser transformado. Depois desse período, virá a boldas do Cordeiro. As boldas do Cordeiro, irmãos, é como um casamento judeu. Posso pedir à igreja para ficar de pé? Pode. Você fica de pé comigo? Já estou quase acabando. As boldas do Cordeiro é como um casamento judeu. As boldas do Cordeiro, o noivo, ele é apresentado à noiva e eles vão participar de um ato solene de noivado, onde o pai de um apresenta para o outro. E ele vai e deixa um anel. Ele deixa um anel com essa noiva. Esse anel simboliza o Espírito Santo. Jesus disse que se ele não fosse, outro consolador não viria. E ele vai. Só que ele não diz o tempo que ele vai demorar para vir. E ele pega e passa-se um tempo, ele manda 10 amigos dele, ou testemunhas desse casamento que vai acontecer, voltar à casa da noiva para saber como ela está e levar presentes para ela. Somos presenteados todo dia pela presença do Espírito Santo. Só que agora, nessa terceira fase do casamento, falando das boldas, algumas pessoas que foram convidadas como testemunha não se prepararam adequadamente para esse casamento. Mas só que alguns amigos do noivo vão vir na frente avisando: o noivo vem aí. O noivo vem aí. O noivo vem aí. O noivo vem aí. Eu quero ser essa pessoa para você hoje de manhã. O noivo vem aí. Só que sinto muito em dizer que 5 estavam preparados para isso. 5 não estavam. Aí vem o desespero. Porque se eu me preparei para esse casamento, com certeza, eu não vou me preocupar. Pode ser agora, Senhor. Pode ser amanhã. Eis-me aqui. Você pode dizer eis-me aqui? E o noivo vem. Para alguns, esse casamento é um momento de muita tristeza.
pastor diz que essa é a passagem mais triste da Bíblia para quem não vai para o céu. Mas em contrapartida é a passagem mais gloriosa para quem espera o Senhor, para quem tem expectativa e esperança da volta do Senhor. Sabe por quê? Porque esse casamento vai se dar. E eles habitarão juntos para sempre. Mas tem uma notícia muito triste também. A porta vai se fechar. O texto de Mateus capítulo 25 diz que a porta se fechou. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Deus, ele faz tudo perfeito. A porta geralmente tem maçaneta para dentro e para fora. A arca lá no Antigo Testamento só tinha a porta para o lado de fora. Então quem estava dentro não saía. Quem estava do lado de fora já estava morto. Ninguém abre a porta da arca. Da mesma forma, ninguém manipula a porta desse casamento. Se a porta fechou, tu tentar entrar, já era. Tu não tem acesso à maçaneta. Só estou querendo parafrasear e dizer para você nessa manhã, e para mim, não existe manipulação para ir para o céu. Não existe acordo para ir para o céu. A única coisa que Cristo proporciona para mim e para você é uma expectativa do seu retorno. Devamos nos preparar, andar vigilantes e trabalhando na casa do Senhor. Eu quero